Prosseguindo no estudo de história da igreja, estamos na lição 4, vamos agora ao item 17 do nosso material didático, a Quarta Guerra Santa. Então lembre-se, a Igreja Católica está em guerra com os muçulmanos há mais de 100 anos. Já ocorreram 3 guerras santas, hoje os historiadores chamam de cruzadas, mas lembre-se, a Igreja Católica chamava de Guerra Santa ou Guerra Justa, ok? Todos os católicos defendiam essa doutrina. Por isso, quando você ouvir, por exemplo, algum católico dizer aquilo ali foram casos isolados, foi um ou outro que errou. Não. Isso era uma doutrina, isso era uma regra que vinha de Agostinho de Hipona, desde os anos 400 da era cristã. Olha, já são 800 anos em que essa doutrina da guerra justa ou guerra santa era defendida pela Igreja Católica. Então não foram erros isolados. A Igreja Católica ela defendia a doutrina de que dizia que a Igreja Católica podia matar para implantar o reino de Deus. Isso está muito, muito errado, né? Mas então vamos à Quarta Guerra Santa, 1204 da era cristã. Essa Guerra Santa tinha por objetivo reconquistar Jerusalém, vamos chamar assim, né? Porque eles tinham perdido Jerusalém, né? Então era reconquistar, no caso conquistar, reconquistar. Mas no caminho eles desviaram para Constantinopla, que era a sede da Igreja Católica Ortodoxa. Os católicos romanos saquearam as igrejas ortodoxas e enviaram muito ouro, prata e relíquias sagradas que foram negociadas em Roma. Preste atenção nesse caso aqui. O exército católico que saiu da Europa caminhou por meses até aquela região. Quando eles viram que eles teriam dificuldade de reconquistar, porque os muçulmanos realmente tinham formado um exército muito grande, eles resolveram atacar os outros católicos, no caso os católicos ortodoxos, que viviam em Constantinopla. E entraram lá até numa questão de confiança, né? Mas estando lá dentro, eles começaram a saquear, roubar tudo. E você estando com um grande exército, que teoricamente era teu amigo, né, teu aliado, vamos lembrar que a Guerra Santa, eles começaram com um pedido da Igreja Católica Ortodoxa, porque ela perdeu Jerusalém para os muçulmanos e estava perdendo outras cidades. Então eles pediram, os católicos romanos, vem nos ajudar. Os católicos romanos foram lá na primeira cruzada, conquistaram Jerusalém, não entregaram para os católicos ortodoxos como eles tinham prometido. Depois perderam Jerusalém em outra cruzada, numa investida, dos muçulmanos. E agora, nessa quarta cruzada, eles acabam saqueando a cidade de Constantinopla. E a cidade de Constantinopla, ela guardava documentos preciosos da história da igreja. Muitos documentos que nós hoje poderíamos conhecer mais sobre a vida de determinados cristãos, de grupos anabatistas. A Igreja Católica Ortodoxa, lembre, era um grupo político, 100% político. Eles não eram nem religiosos. A Igreja Católica Romana é religiosa. A Igreja Católica Romana, lembre-se, a sede dela está lá. Ela usou como local de consagração o cemitério dos cristãos, onde Nero matava e colocava os cristãos lá na montanha dedicada à divindade chamada Vaticanos. A Igreja Católica estava lá. A Igreja Católica, ela funciona parecido com os grupos, por exemplo, africanos, pagãos, que normalmente quando iam fazer um templo de consagração, eles usavam locais onde tinham ossadas e muitas vezes dos seus inimigos. Usava aquilo como local de consagração, construía o seu templo lá. Até hoje os espíritas, eles fazem isso. Ok? Então, nesse caso aqui que nós estamos vendo agora, a Igreja Católica Romana, que é um grupo político religioso, ataca Constantinopla, ataca a Igreja Católica Ortodoxa. E o que você acha que ela fez com aqueles documentos que estavam em Constantinopla? Por ordem do exército do Papa, ele incendiou a biblioteca e perderam um número incontável de volumes
porque Constantinopla, por ser só um grupo político, não ter, na verdade, aquela religião pagã católica que queria matar a verdadeira igreja, eles guardavam documentos de todas as religiões. Então nós perdemos muitos documentos, muitas coleções nessa Quarta Cruzada, né? Infelizmente, uma perda irreparável. O comentário prossegue. Os católicos romanos e católicos ortodoxos lutavam pelo controle sobre Jerusalém. A peregrinação a pontos sagrados era uma das maiores fontes de lucro da religião pagã. Aqui eu estou falando, no mundo pagão, até hoje, você fazer peregrinação, isso aí as pessoas vão até uma determinada cidade, como Meca, Medina, e vai ter o mesmo lá no budismo, no hinduísmo, no shintoísmo, é prática do paganismo, tá ok? E os católicos, eles fazem a mesma coisa. O comentário prossegue. A Igreja Católica Romana criou a peregrinação a Jerusalém ainda nos dias de Constantino. Uma pausa aqui para explicar a vocês. Lembre-se que a mãe de Constantino, ela foi até Jerusalém e ela encontrou lá. Prosseguindo, irmãos. Bom, então lembre-se que Dona Helena, a mãe de Constantino, ela fez uma viagem a Jerusalém e ela lá identificou diversos lugares para a peregrinação. Identificou o lugar onde Maria colocou a manjedoura de Jesus, identificou a cruz que Jesus teria morrido na cruz, tá ok? A cruz na qual Jesus teria morrido, melhor dizendo. Identificou o lugar onde Jesus dobrou os joelhos, né, lá no jardim do Getsemane. E todos esses pontos fundou a igreja. Hoje, se você for a Israel, você vai encontrar a igreja da Natividade, né, a igreja das Nações, todos os pontos que eles identificaram para essa peregrinação. No cristianismo não existe isso, porque a peregrinação ela é feita através de uma meditação para você se aprimorar, né, espiritualmente. Não existe esse tipo de ação do cristianismo. Mas o catolicismo, para manter as suas doutrinas pagãs, eles acabaram adotando. O comentário prossegue. Nos dias desta Quarta Guerra Santa, 1204, Jerusalém era controlada pelos muçulmanos, que também controlavam Meca e Medina. A riqueza dessas peregrinações era o motivo da guerra, porque agora você tinha católicos peregrinando para Jerusalém. A peregrinação os muçulmanos autorizaram, então, quando eles tomaram Jerusalém de volta, eles autorizaram a peregrinação, os cristãos poderão vir, não vai ter problema nenhum com eles. Tinham principalmente assaltos na estrada, né? Mas o exército muçulmano não atacava os cristãos, ok? E, na verdade, melhor dizendo, não atacava os católicos, né? E, na verdade, os católicos que peregrinavam até Jerusalém, ele levava dinheiro para os muçulmanos, porque eles tinham que se hospedar, tinha que pagar uma taxa para entrar na cidade, e gasto com isso, aquilo, tal. Então estava levando dinheiro para o Império Muçulmano, para eles enriquecerem ainda mais. A Igreja Católica queria acabar com isso, ela queria voltar a controlar Jerusalém. Viu que não ia conseguir, fez um ataque a Constantinopla, ainda deu esse prejuízo histórico tremendo, né? Incendiando a biblioteca de Constantinopla.